Bom, meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, começando no versículo 1, que diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bom, a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã, ela fala de uma busca e de um pensamento. Nós devemos buscar as coisas que são lá de cima. Será que nós podemos encontrá-las? E nós devemos pensar nessas coisas. Por quê? Porque nós já em Cristo ressuscitamos com Ele, embora não ressuscitamos de fato ainda, mas no que diz respeito à nossa carne, né? Nós estamos neste corpo ainda, não temos um corpo glorificado, mas nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E observe que, uma vez que o nosso homem interior está renovado, que estava morto e reviveu, que não tinha prazer e nem entendimento das coisas de Deus, mas que agora tem um relacionamento com Deus, nós devemos então buscar as coisas que são de cima e devemos pensar nessas coisas. A palavra que nós lemos, ela fala que tem coisas que produzem a ira de Deus. Aquele que pensa, e a gente primeiro pensa e depois age, aquele que pensa, ele vai ter sentimentos e desejos conforme o que pensa. E aquele então que pensa, que tem sentimentos e desejos, ele vai agir conforme aquilo que está no seu coração. Meus amados, por isso o apóstolo, pelo Espírito Santo, diz isso. Nós já ressuscitamos com Cristo e estamos em Deus. Precisamos pensar e precisamos buscar as coisas que são lá de cima. Porque hoje, vivendo com essa carne, nós temos um pendor, uma inclinação da carne. O Espírito Santo que está em nós nos dá um pendor, uma inclinação às coisas de cima. Mas a carne, ela dá uma inclinação para as coisas que são deste mundo. E ele fala aqui, não acabe, não corte, não destrua, porque não é possível fazer isso. Enquanto estivermos em carne, algumas coisas da carne vão procurar governar a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos mortificar. Mortificar não é matar, mas é não permitir que elas floresçam. É como, vou comparar isso a uma árvore que nós não queremos ter no nosso jardim, e quando ela começa a brotar, nós vamos lá e arrancamos os brotos. Nós vamos lá e cortamos um pedaço que cresceu. Então pode crescer. A mortificação não é feita num dia, mas ela é um processo que vai discorrer a vida inteira. A mortificação não é somente uma obra que eu penso, eu não vou fazer mais, mas eu preciso estar ciente da vontade de Deus através da sua palavra, eu preciso meditar nessa palavra e eu preciso buscar forças em Deus para que possa todos os dias ter ânimo e discernimento para mortificar a minha carne.
E ele diz o seguinte: então mortificai os membros que há em cada um. A prostituição, conforme a Bíblia diz, imoralidade sexual. Bom, a prostituição, a imoralidade sexual, ele está falando de todos os desejos sexuais que são fora, não somente o ato, mas também tudo aquilo que pende a um descontrole, a um desequilíbrio, ou quem sabe, a algo que possa aflorar para ser o motor da nossa vida. Quando fala de impureza, olha, meus queridos, a impureza de um homem, ela começa no coração, ela está na mente e depois ela está na boca, ela está nos olhos, ela pode até estar na inclinação dos ouvidos. Então, a impureza, ela é algo natural aos membros da carne, assim como a prostituição. Eu não preciso ensinar alguém a ter um caminho à prostituição ou a falar palavras torpes, ou fazer brincadeiras que são chamadas na Bíblia de parvoíces ou chocarrices, que são alguns gracejos inconvenientes e outras são alguns gracejos imorais, que não deveriam nem se nomear na boca dos cristãos. Mas então há uma tendência no ser humano, embora não precisa nem ser ensinado a ir em direção à prostituição, à imoralidade, ou a cultivá-la. Há uma tendência de tolerar e de abundar no nossa horta aquilo que são os insos, né? Que são as impurezas que podem surgir na nossa mente, nos nossos olhos e na nossa boca. Né? Então falamos aqui de palavrões, de palavras chulas, de murmurações, de reclamações, de fofocas e de tudo aquilo que pode ser julgamentos e coisas semelhantes. Isso tudo é impureza. Meus queridos, mas aqui fala de apetite desordenado naquilo que li. Mas a maioria das traduções, elas usam a palavra paixões ou más paixões. Observe que há algumas coisas que às vezes nós, como homens, nos nossos membros, que vêm e querem dominar a nossa vida. Então, algumas pessoas, elas têm alguns vícios que são condenados pela sociedade, mas outros podem ter algumas paixões que podem começar em coisas até que a sociedade não condene. Mas a pessoa vive por causa disso. Olha só a diferença. Pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Então a pessoa tem uma paixão por um estilo de vida. Ela tem uma paixão por alguma coisa, um bem. Ela tem uma paixão por... Vamos pegar assim, né? Eu já vi, né? Momentos que as pessoas estavam usando uma camiseta de futebol, está escrito ali paixão diabólica. Existe uma coisa é torcer por um time, o outro é ter uma paixão, é ter um sofrimento, é viver, é aquilo fazer parte do sangue da pessoa. Isso pode se denominar em muitas coisas. Então há uma tendência no ser humano de, poder dizer assim, de se apaixonar, não, de ter paixões na sua vida. Ele sempre larga uma paixão para pegar outra, ou cultiva uma vida inteira. Não estou falando de casamento, não estou falando de relacionamento. Mas observe o seguinte, então, ele cita a prostituição, ele cita a impureza e ele cita as paixões. E agora ele vai citar a vil concupiscência. Bom, a vil concupiscência, ou os desejos maus, eles são, como aprendemos, que são aquilo que Satanás tentou Eva lá no Jardim do Éden. Ela tentou Eva em cima do quê? Ela primeiro mostrou um fruto que não é uma maçã. Ele possivelmente fosse vermelho, porque é uma fruta chamativa. Então, ela olha e é agradável aos olhos. Ela entende que deve ser bom ao paladar. E ela, então, pensa que é boa para dar entendimento.
Meus queridos, a concupiscência, existe a concupiscência dos olhos. É tudo aquilo que nós vemos e desejamos. A concupiscência da carne, por exemplo, o sono, a preguiça, né? O lazer exagerado, o conforto, isso aí são concupiscências da carne. O comer, né? O apetite desordenado, o comer é uma concupiscência da carne. Então, falando ainda essas duas, que é a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, tem ainda a soberba da vida. É que o homem, não sendo nada, o homem tem uma vontade dentro dele de querer ser melhor do que os outros. Ele precisa se sentir valorizado, aceito. Isso não é errado. Mas quando isso é algo constante, porque o homem já é aceito pelo Senhor, e esse aceitar, ser aceito pelo Senhor que morreu por nós na cruz, deveria satisfazer ou mortificar essa natureza que está em nós, que sempre quer transbordar. Falando então da concupiscência, que é esse último ponto, que é a soberba da vida, né? Nós vamos falar do último ponto, que seria a avareza, ou a ganância, né? Ou como disse aqui, que agora eu me esqueci o termo que foi dito aqui, deixa eu abrir de novo aqui, se for possível. Não, vamos abrir aqui de novo, qual foi o termo usado aqui? Aqui foi usado avareza. Não? Então, observe que os homens matam por dinheiro, as mulheres se prostituem por dinheiro, há mulheres que vivem casadas com pessoas ou casam com pessoas porque elas têm dinheiro. Então, a avareza, ou a vontade de ter esse apego exagerado aos bens, às coisas, essa visão contrária a tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que é procurar reter, é procurar não compartilhar, né? É ser alguém que é avarento mesmo, e a Bíblia chama isso de idolatria. Isso também é algo que está no ser humano, não precisa ser ensinado. A prostituição, a impureza, as paixões, as concupiscências e agora aqui a avareza, que a Bíblia diz, né? A ganância. Bom, a Bíblia chega a lançar uma maldição, né? Ai daquele que tem um monte de casas, imóveis e vai se tornando dono de tudo. Ai daquele. Essa pessoa não vai ser feliz. Mas falando disso, eu quero falar que a Bíblia diz que por essas coisas vem a ira de Deus. Então observe como é importante que nós venhamos a mortificar isso nas nossas vidas, tendo a consciência que isso está sempre querendo se levantar, uma coisa ou outra, e nós então devemos pensar nas coisas de cima e buscar as coisas de cima. Isso é um antídoto para essas coisas, mas tendo a firmeza de mente que nós já ressuscitamos com Cristo, que o nosso interior, nosso homem interior, nosso espírito já foi renovado, e que a mortificação dessas coisas, na verdade, acontece na nossa alma, mortificando em si a carne, porque o pensamento é o pai da ação. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.